Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha na semana que vai do dia 12 ao dia 18 de agosto de 2024. Quais são os principais eventos, as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Bom gente, como eu já venho falando, desde o vídeo da Lua Nova, no signo de Leão, para quem não viu, eu vou deixar aí no card de informações, nós estamos chegando nas 2 semanas mais tensas para o ano de 2024. São semanas delicadas porque a gente vai ter aspectos bem desafiadores no céu, e é claro que isso pode reverberar de uma forma individual, mas principalmente de forma coletiva. Mas o que a gente tem para essa semana? A gente já começa a semana, na quarta-feira, com a conjunção de Marte e Júpiter aqui no signo de Gêmeos. Essa conjunção é um pouco delicada, primeiro porque Júpiter ele está meio debilitado nesse signo de Gêmeos, e Marte ele é um planeta que aciona como um fósforo, como um isqueiro que acende uma bomba, e essa energia ela impulsiona para frente, e eu trouxe para vocês aqui o mapa justamente dessa conjunção que a gente vai ter, e vocês veem que a gente vai ter a Lua lá no signo de Sagitário, formando uma quadratura em T aí com Saturno. Além dessa formação de quadratura em T que a gente vai ter essa semana, a gente vai ter várias outras formações de quadratura em T, ou seja, uma tensão muito forte no céu, e isso pode se iniciar a partir dessa semana, talvez da semana passada a gente já venha sentindo essas tensões, e elas podem se intensificar essa semana, na próxima semana e reverberar ainda por alguns dias, por algumas semanas. Ou seja, nós estamos em um período que é importante tomar cuidado, evitar entrar em conflito com pessoas, fiscalizar muito bem as informações, cuidado com o que comenta, cuidado com o que compartilha, porque a gente está falando de Júpiter em Gêmeos e a gente está falando também de Saturno lá no signo de Peixes. É uma quadratura delicada, porque o signo de Peixes é um signo que representa um desfoque, um descolamento, é um signo que dissolve tudo aquilo que é sólido. E Saturno está ali em Peixes fiscalizando algumas questões. Aquilo que não está sólido o bastante, é como se esse Saturno ele permitisse que aquela barragem, que aquela parede, que aquela ponte desabasse. Se não está tendo uma manutenção correta, se as estruturas não estão firmes o bastante, aí o que esse Saturno faz? Ele vai lá e cobra. Então, o que é a cobrança aí de Saturno no signo de Peixes? É deixar aquilo escoar, é derrubar, é deixar as coisas caírem, afundarem. Eu falei sobre isso no vídeo sobre Saturno em Peixes. Há mais ou menos 1 ano e meio eu falei isso para vocês. E o que a gente tem visto é justamente isso, né? Aquilo que não está legal, simplesmente está desabando. E essa semana, como a gente tem Júpiter, Marte aqui no signo de Gêmeos, conversando com Saturno, também é um período que a gente vai ter que tomar cuidado com os assuntos geminianos. E o que são os assuntos geminianos? E mercurianos também, tá? Porque Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Então o que a gente está falando? A gente está falando de estradas, a gente está falando de lugares movimentados com muita gente, a gente está falando de comércio, a gente está falando de mercados, de viagens nacionais e internacionais, de pequena distância e também de longa distância, porque Júpiter está aqui dentro. A gente está falando de trâmite, de intercâmbios, de internet, de toda forma de comunicação, e principalmente, né, quando a gente fala do signo de Gêmeos, a gente está falando também das informações que a gente recebe, das informações que a gente compartilha, e essa quadratura pode trazer para a gente muitos problemas futuros, talvez a desinformação, talvez a mentira. A gente já está vendo isso, né, gente? Não tem como. A mentira é propagada de uma forma absurda, ela é alimentada, a gente percebe um emburrecimento enorme da sociedade nos comentários, principalmente em posts de Instagram e Facebook, que a gente vai ver ali os comentários, são coisas absurdas. Como eu vi esse final de semana, um post da pessoa que filmou a queda do avião em Vinhedos, e os comentários falando, nossa, que absurdo, que pessoa egoísta, não foi nem ajudar. E é uma questão tão lógica, né, gente? Quando a gente vê o vídeo ali, a gente fala, caramba, como assim não foi ajudar, né? Ele estava filmando a queda do avião, e o vídeo tem menos de 1 minuto, e as pessoas dizendo que ele foi uma pessoa horrível, né, porque ele filmou aquilo ao invés de fazer alguma coisa. E aquilo, quando a gente vê comentários sobre política, economia, ou assuntos relacionados à justiça e coisas do tipo, é claro que a gente pensa e fala assim, bom, essa pessoa não é estudada, né? Ela não tem conhecimento e está falando besteira nos comentários. Aí a gente até entende, mas quando a gente vê uma coisa tão lógica, tão óbvia, e as pessoas comentarem dessa forma, e não era só uma pessoa comentando isso, eram várias pessoas colocando aquele homem
que filmou a queda do avião, inclusive é uma imagem que super ajuda os técnicos a entenderem a queda do avião. A gente vê ali aquele homem sendo bombardeado porque ele filmou, e as pessoas queriam que ele saísse correndo e fosse lá segurar com a mão dele o avião caindo, uma coisa assim totalmente fora do racional, do funcional. E daí a gente vê o quanto que as pessoas estão simplesmente falando as coisas sem conseguir refletir sobre, simplesmente falam. É um emburrecimento, é uma ignorância tão grande que está se tornando normal. A gente vê esses comentários absurdos e a gente acha normal, a gente vê as pessoas agredindo verbalmente as pessoas e a gente está começando a achar isso normal, as pessoas xingando, falando da índole dos outros, fazendo piada com a imagem dos outros, e a gente está começando a achar isso normal. Alguma coisa precisa ser feita a respeito disso, né? E a desinformação, ela está por todos os lados, e os comentários que a gente vê por aí, eles propagam, eles alimentam essa onda de desinformação e de coisas absurdas. Algo precisa ser feito. Eu acho que quando Urano entrar aí no signo de Gêmeos, a gente vai começar a ver algumas mudanças com Urano aqui no signo de Gêmeos, conversando com Plutão em Aquário. A gente vai começar a ver algumas grandes mudanças ocorrendo nesse sentido, né? Com Netuno também entrando no signo de Áries. A forma que a gente vem se comunicando e o emburrecimento coletivo precisa ser trabalhado, precisa ser freado de alguma forma, né? E eu acho que esse momento, ele está dizendo pra gente, com todas essas quadraturas que a gente vai ter essa semana, é um momento pra gente também refletir sobre o que a gente está consumindo, para quem que a gente está dando palco, ou seja, quando a gente vê esse tipo de comentário, por que a gente dá atenção, por que a gente dá palco para essas pessoas? Será que vale a pena a gente ficar lendo comentários, criando a sua própria opinião através de outras opiniões? Ao invés de você refletir sobre o que você realmente pensa, seguir a cabeça de outras pessoas, é precisar ler alguma coisa, alguma opinião, para poder raciocinar e refletir sobre aquilo que você está entendendo daquele acontecimento. A humanidade está sendo levada não pelas informações que estão aí, pelas manchetes, porque muita gente lê manchete, mas não lê o artigo em si, não lê a reportagem que está ali e já sai opinando, já sai falando. E muitas vezes os comentários têm mais impacto do que a própria reportagem que está ali, ou o próprio post que foi colocado ali, porque as pessoas não leem, elas têm preguiça, elas acham que tudo tem que ser muito curto, muito breve. Os vídeos aqui, se eu faço vídeo longo, vem uma turminha e reclama porque o vídeo está longo, meia hora de vídeo, 40 minutos de vídeo do seu dia. Se isso é muito, faz as contas para ver quanto tempo você fica subindo o feed de um Instagram, quanto tempo que você fica na frente de um Netflix ou algo assim, que tipo de informação você está recebendo, colhendo. Então, esses assuntos vão ser pauta também, né? Mas esses aspectos aqui também, falando de Júpiter e Marte, isso aqui pode simbolizar também conflitos internacionais muito grandes, conflito no mercado internacional, conflitos de guerra de informação também. Ou seja, a gente está chegando num segundo semestre para esse ano de 2024 bastante delicado, principalmente com a aproximação das eleições aqui no Brasil, as eleições dos Estados Unidos e outras eleições que a gente viu aí pelo mundo. E tantas outras movimentações que estão acontecendo. E como vocês podem ver, na sexta-feira, no dia 16, a gente vai ter aí uma quadratura desse Marte, vai ser a quadratura exata do Marte com Saturno. Marte e Saturno são conhecidos na astrologia clássica como os maiores maléficos do zodíaco, e essa semana, depois da conjunção que a gente teve, é a primeira quadratura que vai ocorrer aí. E essa primeira quadratura é justamente a energia ariana, é como se fosse a fase crescente aqui, e essa fase crescente, ela é explosiva, ela começa a desenvolver aquilo que foi criado ali, principalmente na conjunção de Marte e Saturno, no signo de Peixes, que ocorreu acho que em fevereiro ou março de 2024, eu não sei, tenho que verificar isso para vocês. Então aqui é onde as coisas começam a ganhar velocidade, elas começam a se propagar, às vezes até a perder o controle. E aqui a gente está falando também da nossa vida corriqueira, do nosso dia a dia, do nosso convívio mais próximo com as pessoas da nossa comunidade, pessoas da nossa cidade. Gêmeos também fala de marketing, de propaganda, tanto
Libra quanto Gêmeos falam desse marketing, de propaganda, de informação na mídia, qualquer conteúdo que seja informativo está nessa energia aqui. E essa quadratura ela pode simbolizar, como a gente tem Júpiter junto, Júpiter é aquele planeta que expande e Saturno é aquele que restringe. Só que Saturno ele fala de todos os alicerces que são sólidos, que são firmes, que são coesos. E se a gente olhar para essa quadratura, a gente pode ver aí uma situação um pouco delicada referente justamente às nossas obrigações e às nossas responsabilidades de Saturno, sendo expandidas por um Júpiter junto com Marte, de uma forma desenfreada, e isso pode trazer muitos prejuízos para a gente, porque às vezes a gente quer expandir, expandir, expandir aqui, mas se a gente passar do limite de Saturno, quando a gente vai ver, a gente está com um baita prejuízo lá na frente, ou seja, assumir compromissos demais, prometer coisas que não pode cumprir, fazer acordos e assinar contratos com várias pessoas achando que você vai dar conta daquilo e de repente não dá, de falar demais e de repente não dá tempo, de voltar atrás, a palavra no momento que é solta é como uma flecha, não tem como voltar atrás da sua palavra, e essas palavras podem causar um mal-estar e causar prejuízos muito grandes para as pessoas. O tipo de informação que você compartilha, de repente você compartilha uma informação que acha que vai trazer benefícios e quando você olha, está simplesmente destruindo você, porque aquilo pode reverberar de uma forma que você não planejava, né, Saturno ali, ou seja, você ter sabedoria, ter consciência daquilo que você está falando, responsabilidade com aquilo que você está falando, e de repente na empolgação, no impulso aí, solta uma besteira e essa besteira pode ser destrutiva para sua empresa, para sua imagem, para sua reputação, para o seu trabalho, na relação com as pessoas que você convive, ou seja, é um período para a gente tomar cuidado, porque a gente está com uma empolgação muito grande, a gente quer falar, às vezes, tudo aquilo que a gente acha que é ético, que é moral, sabe aquelas pessoas que trazem uma certa hipocrisia e às vezes soltam uma informação e quando vão ver, quando as pessoas vão checar aquela pessoa, é o oposto daquilo que ela está pregando. Esse é um período que talvez a gente veja muitas pessoas passando muitas vergonhas e tendo as suas imagens que estavam ali solidificadas, talvez sendo derrubadas. Sabe, aquelas estruturas sendo levadas por uma água pisciana ali, dissolvendo tudo aquilo que você de repente levou um tempão para construir, justamente porque usou a palavra na hora errada, se empolgou numa hora errada, fez piada onde não devia, tentou lacrar em um momento que não era para lacrar, fez um comentário maldoso e pode acabar recebendo um processo, sendo bloqueado e coisas do tipo, entende? Então essa semana está trazendo muito essa atenção também em relação a esses assuntos, mas é claro, aqui, gente, a gente está falando também um período de prováveis acidentes, Marte e Júpiter juntos, numa energia geminiana, pode sobrecarregar equipamentos e pode ser que esses equipamentos não funcionem. Em termos de natureza, pode ser que a fluidez das coisas sejam bloqueadas, que tenham acontecimentos. Marte sempre fala de explosão, Júpiter sempre fala de expansão e Saturno fala de contração, então é a contração de Saturno e a expansão de Júpiter. E tudo aquilo que contrai e expande, se não está em harmonia, ou se está com um Marte ali que está fazendo rápido demais, as estruturas podem se quebrar e pode acontecer uma explosão e a gente vê pedaço de concreto voando para todos os lados, porque é a contração e a expansão. Algo está se contraindo e tem uma força querendo expandir aquilo. E isso pode ocasionar muitos problemas, não só em meio à natureza, mas também dentro da nossa casa, na nossa vizinhança. Então, é um período para a gente tomar cuidado em relação a isso, tá? E não bastando isso, a gente ainda vai ter no domingo Mercúrio aqui no signo de Leão, porque Mercúrio vai voltar para o signo de Leão ali na quarta-feira, no dia 14, Mercúrio aqui no signo de Leão fazendo quadratura, a segunda quadratura com Netuno. Eu falei Netuno, né, gente? Aqui é Urano. Quando a gente teve a primeira quadratura entre Mercúrio e Urano, foi justamente quando a gente teve o bug ali da Microsoft. Então, a segunda quadratura pode ocasionar também problemas econômicos, problemas na comunicação, problemas em satélites, problemas na transmissão de rádio, para navegação, para aviação, na computação e, obviamente, isso pode ocasionar problemas financeiros mais uma vez. É um período que é importante a gente prestar atenção nas bolsas de valores, nos investimentos, prestem atenção, Mercúrio está retrógrado, está voltando para Leão.
E é claro que isso aqui pode trazer um burburinho enorme relacionado à comunicação, principalmente comunicação de pessoas de poder. Então, quando a gente fala na astrologia mundial, a gente está falando aí de grandes chefes, de grandes líderes, chefes inclusive de grandes empresas, mas quando a gente traz para a nossa vida pessoal, é o seu chefe, é uma pessoa de autoridade na sua vida, é você como autoridade, de repente falando uma besteira. E tudo isso, gente, todo esse combo que a gente está tendo aqui, todas essas tensões, elas estão mirando justamente na nossa imagem, no nosso reconhecimento social, no nosso status, ou seja, estruturas que a gente construiu por anos podem desabar do nada, porque talvez a gente não consiga controlar a nossa língua, talvez a gente não consiga controlar os nossos dedinhos, sabe quando a gente sente aquela vontade de sair falando, gravando, compartilhando qualquer coisa, e isso pode dar um BO enorme nas nossas vidas. A gente vai ter que ter muita responsabilidade, muita consciência, muita sabedoria, muita maturidade e também sagacidade, é saber entender o momento, é conseguir acalmar as emoções, principalmente aqui que a gente vai ter a Lua em Sagitário, nesse dia da conjunção de Júpiter e Marte. Se a gente não tiver noção, o mínimo de simancol, de noção das coisas, de noção do ridículo, de noção da hipocrisia e do falso moralismo, a gente pode ser muito ridicularizado, ou se não ridicularizado, ou a gente pode ver as pessoas simplesmente perdidas em meio às grandes falácias, mentiras, fake news e por aí vai. E aquele bololô enorme. É claro que essa e a próxima semana são semanas delicadas para você fazer trâmites financeiros, para você fazer mudanças, mudança de casa, mudança de carreira, mudança de qualquer coisa. Essas 2 semanas são semanas para a gente ficar mais pianinho, sabe? Olhando para as situações e tendo muita calma e muita sabedoria ao lidar com elas. Ou seja, procure ter o conhecimento, a informação correta para não fazer as coisas e de repente derrubar uma estrutura que você levou anos e anos e anos para construir. Porque para construir leva tempo, mas para desabar leva 2 segundos. Tudo desaba de repente do nada. Então prestem atenção, porque algo que você veio construindo, se você não souber administrar, se você não souber comunicar, divulgar, ou se colocar, comunicar para as pessoas ali, a sua imagem pode ser destruída e junto com ela todas as estruturas que você construiu. É esse tipo de energia que está no céu para nós aqui meros mortais, que estamos vivendo as nossas vidinhas no nosso automático aí. Por isso, prestem atenção, tá? E aí, junto aqui, a gente tem um último aspecto, que é a conjunção de Mercúrio com o Sol. Só que essa conjunção vai acontecer justamente junto com a quadratura aí com Urano. E a gente tem também aqui o Sol conversando com Quirón essa semana. E o ponto mais importante é que a gente inicia a semana com uma lua crescente acontecendo no signo de Escorpião. Não está uma lua crescente fácil. Eu vou fazer o vídeo para vocês também sobre essa lua. Então fiquem ligados, fiquem atentos aqui no canal para que vocês possam entender essa fase crescente que vai até o dia 19 de agosto, que é quando a gente vai ter, na segunda-feira que vem, a gente vai ter a lua cheia ocorrendo aí no signo de Aquário, que é justamente essa lua cheia que eu falei que é extremamente delicada. Só que a gente já inicia a fase crescente com essa tensão. E eu vou explicar isso para vocês no vídeo da lua crescente em Escorpião. E aqui a gente tem o arcano da semana que saiu aí, o Pajem de Copas. E o que é o Pajem de Copas para essa semana? Qual a mensagem desse pequeno arcano? O Pajem de Copas, ele fala de emoções. E essa semana é como se a gente tivesse que voltar a ter o cuidado do aprendiz. Qual é o cuidado do aprendiz? O pajem é o aprendiz, é aquele que está iniciando. Quando a gente está muito cheio de si, quando a gente tem muitas certezas, a gente leva esse emocional com muita confiança. Então eu tenho certeza do que eu estou dizendo, é o emocional ali vindo junto e a gente às vezes colocando uma ideia, colocando um pensamento, mas confiantes porque eu sei, eu entendo, eu sei do que eu estou falando. Claro que muitas vezes a gente pode achar que sabe e não sabe nada, mas aqui o pajem para essa semana ele está dizendo o seguinte para a gente: volte a ser o aprendiz. Volte a ouvir, a assimilar as informações antes de você sair falando como se você tivesse pleno conhecimento daquilo. E o interessante é que é emoção, é a forma como a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, porque o emocional pode levar a gente a fazer muita besteira.
essa semana. Então, o pajem aí, ele está falando: volte a ser o aprendiz. O aprendiz é humilde, muitas vezes, porque ele percebe que ele está aprendendo, ele ainda não tem o conhecimento bastante para sair falando as coisas ou expressando os seus sentimentos de qualquer forma, porque ele está aprendendo, ele está humilde ali. Só estou iniciando, eu sou um neófito aqui, né? Então não dá para eu cantar de galo ainda. Então esse arcano, ele está dando essa dica para gente. Volte a essa humildade e reflita muito bem. Pense antes de você derrubar suas emoções e seus sentimentos com palavras, com atitudes que de repente podem ser destrutivas. Porque a gente está em um período muito delicado. Saturno, ele está dizendo aí: qualquer coisa que vocês fizerem errado, eu vou derrubar as estruturas. Saturno vai derrubar as estruturas. Seja o que for que você tenha construído, ele vai derrubar aquela estrutura. Principalmente se aquilo expandir para além da compactação de Saturno. Saturno compactou. Se a gente forçar com Júpiter, né? Júpiter expande, Marte ali. Se a gente forçar essa estrutura saturnina, ela vai romper. É isso que esse pajem está tentando nos dizer. Fica pianinho aí, volta para o seu lugar, seja humilde, seja um ouvinte, seja um aluno, assimile as informações e siga dessa forma durante essa semana. Tá bom? Agora eu vou falar aqui dia a dia rapidinho para vocês, eu espero que seja rapidinho, mas vamos lá. Na segunda-feira, a gente ainda está com o Sol aqui no signo de Escorpião, no finalzinho do signo de Escorpião, que vai conversar com Saturno. A gente inicia a segunda-feira com uma sensação um pouquinho densa. Por que densa? Gente, porque Saturno, ele já está fazendo tensões aí. Então esse Saturno não está leve na conversa com a Lua. Então talvez a gente esteja remexendo muitas questões profundas nessa segunda-feira. E não bastando isso, a gente ainda vai ter a Lua fazendo quadratura para o Sol, ou seja, a fase crescente. Com essa tensão de Lua conversando com Saturno, mas o Sol vai estar fazendo quadratura a Urano, a Lua vai estar fazendo oposição a Urano, ou seja, não é uma fase crescente muito fácil. Mas eu vou fazer o vídeo para vocês para explicar sobre essa Lua crescente, tá? Aí a gente vai para terça-feira, aonde a gente tem aqui, olha, então a Lua fazendo oposição a Urano e a Lua conversando com Netuno. Isso aí da madrugada até as 6 horas da manhã. É muito provável que a gente saia dessa segunda-feira muito chacoalhado ainda, e a gente inicia a terça-feira com essa energia. Aí a Lua entra no signo de Sagitário, ali às 7 horas da manhã. E a Lua entrando no signo de Sagitário já conversa com Plutão, mas faz uma quadratura ali para Mercúrio no iniciozinho do signo de Virgem, e a Lua vai conversar com os nodos lunares de uma forma harmônica. Então, no período da tarde dessa terça-feira, é importante a gente prestar atenção, mais uma vez, com aquilo que a gente vai falar. Tudo pode iniciar aqui. Os conflitos e as confusões podem iniciar nessa terça-feira, se você não cuidar das suas palavras, se você não prestar atenção naquilo que você está digitando, naquilo que você está compartilhando. Preste atenção, porque isso pode reverberar de uma forma muito delicada e alcançar muitas pessoas, e se a gente estiver desinformado ou falando besteira, talvez a gente receba ali um cartão vermelho de Saturno. Aí a gente vai para quarta-feira, dia 14, aonde a gente tem a Lua ainda aqui no signo de Sagitário, que é justamente esse dia, esse mapa que está aqui fazendo quadratura a Saturno. A gente tem Saturno fazendo quadratura a Marte e Júpiter, que vão fazer a conjunção exata. A gente tem esses dois conversando aí em quadratura com Vênus, e a gente tem a Vênus ainda ali conversando com a Lua. A gente tem um grande quadrado no céu, ou seja, uma grande cruz ocorrendo aí, e vocês veem aqui, né, o tanto de energia delicada. A gente tem a Lua aqui fazendo uma oposição fortíssima para Marte e para Júpiter. Quarta-feira é um dia extremamente delicado, é um dia que pode acontecer conflitos, problemas no trabalho, problemas no trânsito, problemas com pessoas muito agressivas, pessoas soltando verbo, falando um monte de coisa, um burburinho enorme nos meios de comunicação, no jornalismo, principalmente jornalismo internacional também. Informações e notícias internacionais podem bombar aí. Conflitos de toda a ordem, conflitos territoriais, como por exemplo Saturno no signo de Peixes. Peixes não tem limites e Saturno quer colocar limites, então as pessoas estão querendo ultrapassar os seus limites. Problemas fortíssimos com imigração, com refugiados e coisas do tipo. Então é aquele dia bem problemático que a gente tem aí. Aí é justamente nesse dia que Mercúrio, a gente termina aí com Mercúrio voltando aí para o signo de Leão. Isso retrógrado, né? Aí a gente vai para quinta-feira, dia 15, onde a gente tem a Lua aqui no signo de Sagitário, já ali no finalzinho,
conversando de forma muito harmônica com o Sol, também com Quirón, ou seja, esse grande triângulo aqui, né, o grande trígono de fogo, ganha força. Só que ao mesmo tempo a Lua vai fazer quadratura a Netuno, isso aí no período da manhã. Já no período da tarde, a Lua também vai conversar em trígono aí com Mercúrio. E o Sol também vai conversar com Quirón aí em um aspecto exato. Ou seja, nós temos um grande triângulo no céu de fogo com o Netuno acionado. E a gente tem Mercúrio, Sol, Quirón e Lua acionados. Ou seja, quinta-feira pode deixar a gente à flor da pele. O que é a flor da pele? Primeiro, a Lua fazendo quadratura aqui com Netuno pode ser aquele dia que a gente veja muitas pessoas se vitimando, pessoas culpando uns aos outros, ninguém querendo levar responsabilidade, mas ao mesmo tempo as pessoas falando muito, expressando muito as suas dores, os seus conflitos, as suas perturbações, pessoas passando vergonha. Esse tipo de energia vai estar no ar. Por quê? Porque a gente está falando de um Quirón sendo tocado pelo Sol, sendo tocado pela Lua, só que a Lua com Netuno aqui pode trazer um problema, mas a gente não pode esquecer que no meio de tudo isso a gente está tendo quadraturas e conjunções aqui, Mercúrio fazendo quadratura com Urano, ou seja, tá uma caquinha no céu, sabe? Não tá uma energia fácil, a Vênus fazendo quadratura aí para o Sol também, mas o que a gente pode fazer em relação a essa energia? Primeiro, entenda que esse grande trígono de fogo, ele está dando para você possibilidade de entender os seus processos internos, as suas dores, os seus conflitos, as suas feridas. Você pode se inspirar, você pode olhar para dentro, olhar para si e falar: a responsabilidade é minha, deixa eu cuidar de mim, deixa eu cuidar das minhas feridas, deixa eu cuidar das minhas dores, deixa eu amadurecer diante dessa situação que eu estou sentindo, desse chacoalho interno que eu estou sentindo. Ou seja, é você quem está no comando. No momento que você entende que você está no comando, que você não projeta a culpa e a responsabilidade para outras pessoas, você está no controle da situação. Agora, se essa energia de fogo você utilizar para poder projetar responsabilidades e culpas nos outros, na sociedade, nas religiões, nos governos, ou na família, ou nos amigos, ou no chefe, ou nos colegas de trabalho, aí pronto, aí é um problemão e isso pode virar uma bola de neve junto com toda essa energia tensa que está no céu. A gente pode perder o controle da situação, tanto interna quanto externa. As coisas externas podem começar a ocasionar muitos conflitos e aí pronto, né? Então, prestem atenção, porque esse dia 15, ele está dando oportunidade para que a gente governe as nossas questões internas, traga a responsabilidade para a gente mesmo e a gente trabalhe nisso, mas se a gente não fizer isso, aí a coisa pode desandar seriamente. Aí a gente vai para o dia 16, que não muito distante disso, a gente tem aí então Marte e Saturno fazendo quadratura. E junto com isso, a gente tem a Lua, que já entrou aqui em Capricórnio, fazendo quadratura para os nodos lunares. Mas um alívio que a gente tem aí é a Lua fazendo um trígono aí para Vênus e também um sexto para Saturno. Então esse dia 16, primeiro, ele está com uma energia muito densa, mais uma vez. Aqui é mais um período que a gente tem que tomar cuidado com acidentes, principalmente por essa energia estar no signo de Gêmeos, acidentes em meios de transporte. Está propício. Se você está dirigindo, dobre a sua atenção. Claro que os meios de transporte a gente não tem muito controle, como ônibus, trens, metrôs, a gente não tem controle, assim como avião e barcos, navios, a gente também não tem, mas sim pode ser que a gente tenha problema com navios, com portos, problemas em plataformas de petróleo, ou até mesmo um vazamento de combustível e coisas do tipo. Ou seja, é um dia que a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a acidentes. Já em termos de natureza, gente, existe a possibilidade sim de terremoto, vulcão entrando em erupção, tudo isso ainda está em jogo. Ainda mais porque Mercúrio está ali formando a quadratura ainda com Urano. Tá? E Vênus também está formando a sua oposição ali a Saturno. Então o céu ele está propício também a essas explosões, né? A esses chacoalhos. E Saturno em Peixe, gente, é mais uma vez deslizamento de terra, rupturas de barragens, prédios que podem cair, chão que pode se abrir, pontes que podem ser derrubadas, a água pode derrubar pontes, inundações e coisas do tudo isso. E a gente está falando da energia geminiana, que fala justamente das cidades, que fala desse movimento todo, onde tem muito movimento, muita gente, muito comércio, muita troca. Então, é simplesmente ficar atento aí ao clima,
Se está chovendo muito na sua cidade, tome mais cuidado. Se você está em cachoeiras ou lugares assim e estiver chovendo, evite. Como é sexta-feira, se de repente você sair para navegar, andar na sua lancha, no seu jet ski, preste atenção, tome mais cuidado, porque acidentes estão extremamente propícios aí. Tá? Aí a gente vai para o sábado, dia 17, que é onde a gente tem a Lua ainda aqui em Capricórnio, fazendo quadratura a Quirón, um trígono a Urano e também um sexto a Netuno. E ali no início da noite a Lua entra em Aquário e faz conjunção com Plutão. O sábado já tem aspectos mais harmoniosos, a gente já tem essa quadratura aí com Quirón, mas é importante dizer que a Lua está conversando com Urano em uma semana extremamente tensa e densa e instável. Então, como que a gente pode aproveitar esse sábado? Primeiro, você pode utilizar esse Urano de uma forma muito inspiradora, muito inovadora para o seu trabalho, para suas ideias. Se alguma coisa saiu do controle, de repente é aqui que você vai conseguir reajustar as coisas, mudar as coisas, encontrar um jeito novo, reciclar alguma coisa que você viu que desabou ali. Esse é um período que você pode fazer isso. E também é uma energia muito boa, conversando aí com Netuno, para você ter inspiração, ideias, criatividades muito inspiradoras para, de repente, trazer soluções para algumas questões relacionadas a trabalho, a sua autoimagem. É um dia produtivo e inovador e que pode trazer muita inspiração. Mas aí, quando a Lua fizer aqui a conjunção com Plutão, como a gente tem às 6 horas da manhã Mercúrio fazendo a quadratura exata com Urano, aí, gente, aqui a gente já tem um final de sábado e um início de domingo, mais uma vez, extremamente instável. É claro que esses aspectos podem trazer grandes transformações, a Lua junto com Plutão, no mesmo tempo que a gente está tendo aí a quadratura de Mercúrio e Urano. Lembrando que Urano está no signo de Touro, que aciona a Vênus. A Vênus já está fazendo oposição a Saturno, que está extremamente tensionado. Então, é mais um dia que a gente pode vir a ter muita instabilidade financeira, por mais que os mercados aí estejam fechados, né, os mercados financeiros estejam fechados no domingo, mas é aquilo. Mercúrio retrógrado pode trazer problemas nos meios de comunicação, nos bancos, aplicativos de toda forma, computadores, radares, satélites e coisas do tipo. E junto com essa quadratura aqui e a Lua junto com Plutão, com toda a tensão, pode ser que ocorram problemas de ordem natural, como terremotos, explosões vulcânicas, deslizamento de terra, enchentes, incêndios, né? Porque a gente está com Marte junto com Júpiter, a probabilidade de incêndios é muito grande também, das coisas pegarem fogo. Então, tanto fogo quanto água, terras tremendo, é aquilo, tá tudo muito instável e, obviamente, o vulcão entrando em erupção aí também, tá? E aqui no domingo, gente, é importante a gente evitar conflito, entrar em briga em trânsito, querer confrontar pessoas, de repente, no comércio, numa loja, no mercado. Se você está tomando uma cervejinha ali, arrumar confusão com as pessoas que estão tomando uma cervejinha ali ao lado. Cuidado com acidentes, com pessoas que podem estar muito inflamadas ali. Como a gente tem Marte ali, sacar uma arma, sacar uma faca, objetos cortantes, sair queimando as pessoas, né, explosão em cozinhas, em botijão de gás, essas coisas, elas estão propícias aí, tá? Então, tomem cuidado, é uma semana para a gente ter muito cuidado, ter muita atenção, procurar se prevenir, ficar atento aos 4 cantos e se proteger de uma forma saudável e consciente. Então é isso, e a gente tem aí o pajem nos dizendo, olha, fica pianinho aí porque a semana não está para amador. Se você quiser cantar de galo, você pode acabar na panela. Então, fique humilde aí, aprendiz e observador diante de tudo que está acontecendo, tá bom? E é isso, pessoal, esse é o vídeo do céu da semana para essa semana, que vai do dia 12 ao dia 18. Lembrando que eu compartilho essa tabela com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que estão aqui, tem as minhas próprias redes sociais. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário aqui embaixo, de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de se tornar membro e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site aí para vocês, tá bom? Lembrando que eu estou deixando os vídeos de referência para vocês aí ao lado e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.